vou agora introduzir um assunto sobre a adolescência, notadamente a partir da aproximação que faço entre a pedagogia histórico-crítica e a psicologia histórico-cultural. Portanto, falo a partir da psicologia, não como um receituário psicológico para o substrato educacional, mas como o psicólogo russo Rubinstein nos ensina, que uma das maiores contribuições da psicologia à educação é permanecer no seu objeto de estudo. Então, quero aqui trazer uma contribuição da psicologia quanto ao entendimento, à concepção de adolescência, para depois conversarmos um pouco sobre a aplicação desse conhecimento para a educação escolar de adolescentes, obviamente fazendo a crítica à BNCC e também ao novo ensino médio. Separei aqui 3 assuntos que nortearão a nossa conversa. Primeiro, quero aqui destacar algo que sempre, quando sou convidado a falar sobre adolescência, eu tenho destacado essa necessidade da educação escolar superar concepções idealistas e biologizantes sobre a adolescência. Depois quero falar um pouquinho sobre a questão dos interesses do adolescente, principalmente numa educação focada, voltada aos interesses do adolescente, que a BNCC tanto defende, e quero terminar a minha fala falando sobre o clássico e o desenvolvimento do pensamento por conceitos na adolescência. Então vamos lá. Primeira coisa, temos defendido que a educação escolar, a forma de se ensinar o adolescente está muito baseada na concepção que existe sobre a adolescência. E quando nós nos deparamos com livros, materiais didáticos, formação de professores quanto à concepção de adolescência, nós percebemos que duas fortes concepções sobre a adolescência são imensamente, largamente difundidas na formação de professores. A primeira delas é o que eu tenho chamado de concepções idealistas, que entendem a adolescência como um período de grandes conflitos existenciais, psicológicos, conflitos inconscientes por conta da perda do corpo infantil, conflitos inconscientes a ponto de que, no senso comum, essa etapa do desenvolvimento humano ser chamada de etapa da aborrecência. Quando se fala em adolescência, muitas vezes a única coisa boa que se fala sobre a adolescência é que essa fase um dia vai passar. Então, de fato, uma visão naturalizante, uma concepção negativa sobre essa etapa do desenvolvimento humano. Mas nós também temos, e hoje, principalmente com o advento da neurociência, e muitas vezes um discurso mais hegemônico dentro até mesmo da educação escolar, não só da psicologia, estão as concepções biologizantes, que em sua máxima têm difundido a ideia de que todos os conflitos que existem na adolescência seriam conflitos normais por conta de um cérebro que está ainda em formação. Obviamente que a psicologia histórico-cultural não descarta os aspectos e substratos biológicos. Isso, inclusive, qualquer psicologia que rechaçasse os aspectos biológicos, de fato, não estaria dentro do campo da ciência. No entanto, nós entendemos, tal como Vygotsky afirma no tomo 3 das suas obras escolhidas, que o psiquismo humano, o psiquismo especificamente humano, deve ser entendido como o fator biológico historicamente condicionado.
É o que ele vai defender sobre o desenvolvimento, por exemplo, das funções psicológicas superiores. Ou seja, o ser humano, a partir da apropriação da cultura e também da utilização desse substrato cultural, ele também, além de transformar a natureza, essa mesma atividade transforma a sua natureza interna. Daí Vygotsky, a partir, obviamente, com base, né, no materialismo histórico dialético, vai afirmar que o psiquismo é essa totalidade biológico e cultural, caracterizado pelo aspecto biológico condicionado culturalmente. Quero aqui, então, fechar esse parênteses para, né, justamente deixar claro que nós não rechaçamos os aspectos biológicos, mas entendemos que o desenvolvimento humano, e especificamente, na minha fala, o desenvolvimento da adolescência, deve ser entendido a partir de um aspecto histórico e cultural, onde o biológico ele é condicionado culturalmente. Então, daí a necessidade de superação de concepções que, ora, olham para a adolescência e a entendem como um fenômeno inconsciente, uma etapa de grandes conflitos, a ponto de algumas abordagens defenderem a adolescência como uma síndrome normal. Portanto, o anormal seria não acontecer esses conflitos, e também, do outro lado, concepções biologizantes que entendem a adolescência de forma unilateral, apenas a partir do seu aspecto biológico. Daí que eu tenho defendido que essas concepções nada poderiam contribuir, ou contribuiria muito pouco, para a educação escolar de adolescentes, uma vez que, a partir dessas concepções, a educação escolar, ela contribuiria muito pouco para o desenvolvimento natural do adolescente. Quando muito, se apresentaria como algo passivo. A escola iria esperar, aguardar essa etapa do desenvolvimento ir embora, com a chegada também natural da fase adulta. Dessa forma, nós vemos, inclusive, na própria BNCC, e aqui eu me reporto ao nosso livro, no capítulo 9, onde eu identifico, por exemplo, que a BNCC parte de concepções que acabam afirmando que as capacidades psíquicas do adolescente são desenvolvidas de forma independente à apropriação dos conteúdos clássicos que a professora Carolina aqui bem colocou. Portanto, são concepções que vão apresentar a adolescência como um desenvolvimento a priori, capacidades e competências que são desenvolvidas independentemente dos conteúdos escolares, dos conteúdos culturais. É aí que a psicologia histórico-cultural e a pedagogia histórico-crítica vão de encontro a essas concepções, afirmando que, para que o ser humano pense, age ou sinta de forma especificamente humana, há necessidade da apropriação da cultura. E quando nós falamos das máximas possibilidades de desenvolvimento humano, falamos, portanto, da necessidade da apropriação do que de mais desenvolvido o ser humano produziu até os dias de hoje, dentro do que o professor Newton Duarte, a partir da Agnes Heller, chamaria de objetivações genéricas para si, como a ciência, a arte e a filosofia. Bom, em segundo lugar, eu apresentaria aqui também uma questão sobre o que a BNCC coloca sobre os interesses do adolescente, uma vez que é uma defesa nesse documento de que a educação de adolescentes deveria estar pautada nos interesses do aluno.
E aqui eu trago uma reflexão do professor Demerval Saviani, que também afirma que a educação deveria, sim, se preocupar e se pautar nos interesses do aluno. Mas o professor Demerval Saviani faz essa pergunta, né? Que aluno nós estamos falando e de que interesse que estamos aqui a falar? Falamos do interesse do aluno empírico ou do aluno concreto? Porque quando nós analisamos o texto da ABNCC, nós vemos um documento justamente pautado para suprir as necessidades do aluno empírico, ou seja, aquelas necessidades mais emergenciais, pragmáticas, utilitaristas e que, de fato, obliteram o desenvolvimento omnilateral, o desenvolvimento nas suas máximas possibilidades do adolescente. Portanto, a educação escolar, a partir da pedagogia histórico-crítica, deveria se pautar nos interesses do aluno concreto, ou seja, aqueles interesses e necessidades que são síntese de múltiplas determinações. Aquilo que a sociedade, o gênero humano produziu e criou essas necessidades superiores, necessidades mais complexas e que muitas vezes não são necessidades alcançadas na cotidianidade do aluno. O aluno empírico muitas vezes não sente, ao menos, a necessidade de se apropriar desses conteúdos, portanto, não suprindo suas necessidades do aluno concreto. Bom, então, nós vemos nesse documento uma ideia pautada para suprir a necessidade cotidiana do aluno, mas aí eu faço uma outra pergunta aqui, que muitas vezes nós vamos identificar que essa necessidade, ela não é uma necessidade simplesmente pautada no interesse utilitarista e pragmático do aluno, mas, sobretudo, é um documento que afirma um aspecto ou caminho para suprir a necessidade do capital. E quando se fala em educação escolar de adolescentes, nós vemos, inclusive, o desenvolvimento de um pensamento, a partir da BNCC, da adaptação do indivíduo, do adolescente, ao mercado de trabalho. E aí, muitas vezes, quando se fala em questões de interesses e necessidades dos adolescentes, nós vemos também ao longo desse documento uma ideia contida na frase de conteúdos significativos. E quando nós vamos ler a BNCC, e eu aqui me reporto à BNCC do ensino médio, nós vamos ver que conteúdos significativos se identificam com conteúdos do cotidiano, conteúdos que são significativos para suprir as necessidades emergenciais do adolescente e do mercado de trabalho. Daí que nós temos defendido que a educação escolar, a partir da pedagogia histórico-crítica, deve criar novos interesses, e interesses para além desses interesses utilitaristas, interesses do aluno concreto. E aí a nossa defesa é justamente essa, né? Quando nós vamos ir de encontro, né, ao contrário dessa visão que reduz os conteúdos cotidianos, né, nós afirmamos inclusive isso, que a redução dos conteúdos e o interesse, como que vai ter interesse por algo que o aluno não conhece, né? Então, veja, há uma contradição muito grande no documento quando ele vai defender os tais conteúdos significativos, que são aqueles que o aluno já conhece. Agora, como que eu, ao reduzir os conteúdos escolares, posso criar novos interesses no aluno? Portanto, se a educação escolar reduzir os conteúdos escolares,
Se a educação escolar se pautar em conteúdos somente do cotidiano do aluno, obviamente que esse aluno não terá interesse de conteúdos que ele não conhece, conteúdos que ele não tem acesso. Ninguém tem acesso ao clássico se o clássico não for apresentado a ele. Ninguém tem interesse em conteúdos sistematizados se esses conteúdos sistematizados não forem apresentados a essas pessoas. Portanto, entra aqui o conceito marxista de necessidades. É óbvio que o ser humano, a princípio, ele, a partir do trabalho, buscou suprir suas necessidades mais básicas, necessidades de alimentação, necessidade de sobrevivência. No entanto, a cada necessidade suprida, no caso dos seres humanos, surgem, até os dias de hoje, novas e mais complexas necessidades que exigem do ser humano, inclusive, um psiquismo mais complexo, mais sofisticado. Mas, diferente das necessidades biológicas, essas necessidades novas que são engendradas na própria complexidade da atividade social, elas não são de cunho biológico. Elas não nascem no código genético. São necessidades culturais que precisam, para ser criadas nas demais gerações, precisam ser transmitidas. Portanto, são necessidades culturais que apenas o processo educativo em geral e a educação escolar em particular, ao apresentar esses conteúdos, é que, de fato, o adolescente, o aluno, poderá ter o interesse dessas objetivações humanas. Daí que nós vemos, dentro dessas questões do interesse, um outro aspecto muito perigoso contido no documento da BNCC, que é o que eu diria um falso protagonismo do adolescente. Por que isso? Porque há toda uma propaganda que o adolescente teria autonomia, o adolescente seria o protagonista da sua aprendizagem, mas, como eu acabei de falar, há uma redução do conteúdo, há uma educação, uma proposta de educação escolar focada somente naquilo que o aluno conhece, e, por outro lado, há agora, a partir do novo ensino médio, também a questão da escola não ser obrigada a possibilitar, a dar acesso a todos os itinerários para o adolescente, há, portanto, uma falsa protagonização, que o aluno não vai escolher, né? O aluno só escolhe quando ele tem, primeiro, o conhecimento das objetivações e depois poderá, de fato, escolher, e escolher mais de uma opção. Quando se há uma opção apenas, ainda com esvaziamento do conteúdo, obviamente que nós estamos aí diante de uma mentira, diante de um perigo muito grande, que por trás, infelizmente, está a adaptação do filho do trabalhador ao mercado de trabalho. Bom, daí que tanto a psicologia histórico-cultural como a pedagogia histórico-crítica vão defender a transmissão do conteúdo clássico. E quando nós falamos sobre o desenvolvimento na adolescência, nós podemos afirmar de fato que a transmissão e a apropriação dos conteúdos clássicos possibilita, não garante, mas possibilita o desenvolvimento omnilateral do adolescente. Daí que nós entendemos, para além das concepções idealistas e biologizantes, que a adolescência é uma etapa do desenvolvimento humano com uma grande possibilidade de desenvolvimento humano nas suas máximas possibilidades. Tenho afirmado, a partir das orientações do professor Newton Duarte, isso vem desde o meu mestrado,
também do doutorado, e a partir também dos aportes teóricos de Vygotsky, que o adolescente é o ser para si. Vygotsky afirma que é a partir da adolescência que há uma possibilidade do ser humano se apropriar das produções humanas de forma mais efetiva, de forma mais profunda, porque é na adolescência que é possível o auge formativo do pensamento por conceitos. Ou seja, a forma de representar a realidade de forma mais clara, de forma mais consciente, onde há, de fato, a efetivação de um termo que a professora Lígia Márcia Martins utiliza, né, o desenvolvimento da inteligibilidade do real. É a partir do pensamento por conceitos, possível na adolescência, que pode se desenvolver o autodomínio da conduta, a autoconsciência, a síntese superior do psiquismo humano, que Vygotsky chama de concepção de mundo e da personalidade. No entanto, essas capacidades do adolescente, que inclusive estão explícitas na BNCC, elas não são desenvolvidas fora de atividades e de conteúdos que requeram seu desenvolvimento. É daí que Vygotsky, no tomo 2, ele vai dizer que a educação escolar, a instrução escolar, é fonte do desenvolvimento do pensamento por conceitos. Mas ali no tomo 4, ele vai também trazer um outro aspecto aqui importante. As diversas esferas do conhecimento poderão ser assimiladas de maneira aprofundada somente por meio do pensamento conceitual. Veja bem a dialeticidade que existe entre conteúdo e forma de pensamento. É essa uma das grandes contribuições de Vygotsky para entendermos o desenvolvimento na adolescência. Para Vygotsky, há necessidade de entender o desenvolvimento do pensamento conceitual na adolescência a partir dessa relação dialética entre forma e conteúdo. Porque nos tempos de Vygotsky, a psicologia tradicional entendia que a forma de pensar de um adolescente seria algo biológico. Portanto, seria a mesma forma de pensar de uma criança de 3 anos ou de um adolescente de 14 anos, por exemplo. A forma seria a mesma. O que mudaria seria o conteúdo. Este sim seria algo cultural. Vygotsky identificou essa dicotomia entre forma e conteúdo na psicologia de sua época e disse, olha, não podemos esperar uma nova forma de desenvolvimento humano sem novos conteúdos. E é aí que essa dialeticidade se explicita nessas duas citações que trouxe aqui para vocês. Primeiramente, é importante nós entendermos que os conteúdos mudam a forma de pensamento do adolescente. Os conteúdos mais desenvolvidos, os conteúdos clássicos, exigem do adolescente uma complexidade maior do seu pensamento, da sua representação, da imagem psíquica da realidade. No entanto, veja o movimento que existe aí. Essa nova forma de pensar do adolescente, ou seja, o pensamento por conceitos, torna também condição para a apropriação de novos e mais complexos conteúdos. Então, o conteúdo modifica a forma, mas essa forma agora se torna, ao mesmo tempo, condição para a apropriação de novos e mais complexos conteúdos. Portanto, aqui nós corroboramos as afirmações da professora Carolina, da importância do clássico na educação escolar, e aqui a importância do clássico no desenvolvimento do psiquismo adolescente, nas suas formas mais desenvolvidas, que são representadas a partir do pensamento por conceitos. E isso não vai acontecer de forma natural. O adolescente
ele é um indivíduo, está numa etapa do desenvolvimento humano que não é uma etapa natural. Essa é uma etapa onde, para o desenvolvimento das suas máximas possibilidades, faz-se necessário a apropriação de conteúdos para além do cotidiano, para que, de fato, o adolescente possa conhecer a realidade para além da aparência superficial dela. Bom, aqui eu trago uma citação da própria BNCC, onde diz assim: assim, a BNCC propõe a superação da fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida real, a importância do contexto para dar sentido ao que se aprende e o protagonismo do estudante em sua aprendizagem e na construção de seu projeto de vida. Bom, nessa citação aqui que eu extraí da própria BNCC, eu vejo alguns pontos que, é claro, analisando o contexto desse texto, nós podemos trazer aqui algumas reflexões. A primeira delas é uma visão negativa do conteúdo, principalmente nessa concepção pejorativa de entender as disciplinas como algo fragmentado. Quando nós recorremos ao professor Demerval Saviani, a partir do seu livro Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, ali o professor Demerval Saviani vai, inclusive, dizer que há necessidade de nós diferirmos as diferentes, a questão da diferença entre classes sociais e diferença de especialização do trabalho social. Mesmo numa sociedade socialista em rumo ao comunismo, nós não teríamos essa questão, obviamente, de uma separação em classes sociais, mas o professor Demerval Saviani insiste em dizer que haveria, sim, diferentes atividades sociais, atividades de trabalho. Portanto, ele não entende essas disciplinas como algo fragmentado, mas entende as disciplinas escolares como um momento analítico, inclusive para conhecer a realidade. São essas especialidades oriundas da própria complexidade da atividade de trabalho. Portanto, nesse ponto, nós vemos essa redução do conteúdo escolar, o conteúdo escolar sendo diluído em grandes áreas e, com isso, diluindo várias áreas do conhecimento, não sendo, inclusive, tidas como áreas específicas do conhecimento, na justificativa de que isso seria uma superação dessa fragmentação das disciplinas, nós justamente entendemos o contrário. Nós entendemos que as disciplinas são importantes, mas devem ser entendidas como elementos de uma totalidade. É entendido como um momento analítico, ou seja, são múltiplas determinações importantes para conhecer a própria realidade, para conhecer o próprio objeto. Portanto, a partir daí nós vemos uma conotação negativa das disciplinas e da especialidade do trabalho humano. Um outro ponto que nós podemos analisar e extrair dessa citação é justamente a defesa, a apologia ao ensino pragmático e utilitarista, aplicado ao que eles chamam de vida real. E quando nós vamos ver o documento, eles entendem vida real como o próprio cotidiano do aluno, fazendo, portanto, dando um desprezo aos conteúdos que chamariam de não significativos. Mas, afinal, são conteúdos não significativos para quê? Nós estamos falando, portanto, de um desenvolvimento muito maior do que uma visão de adaptação ao mercado de trabalho. Estamos aqui afirmando que o conteúdo escolar ele serve para o desenvolvimento da própria concepção de mundo do adolescente. E, por último, nós podemos ver
o que eu aqui afirmei sobre um falso protagonismo do estudante, tanto na escolha dos itinerários, como também do seu projeto de vida, uma vez que o próprio Vygotsky diria que o projeto de vida, ou seja, o planejamento do futuro, a antecipação mental, só é possível a partir do pensamento por conceitos. Daí que defendemos a transmissão do clássico não para a perpetuação da alienação e da adaptação do filho do trabalhador à lógica do mercado, mas para o desenvolvimento da concepção de mundo do adolescente para além da lógica do capital. Para encerrar, trago aqui 2 citações que julgo ser importante para a nossa reflexão. A primeira delas, eu digo assim: obviamente que o assunto sobre a inserção do indivíduo no mercado de trabalho deve estar na pauta da educação escolar, mas o problema reside na forma que a educação escolar vem tomando em relação a essa questão. A redução da educação à formação de competências deve ser objeto premente de análise crítica, posto o empobrecimento que incide sobre os fins educacionais, convertidos em meios para uma adaptação passiva dos indivíduos às exigências do capital. Daí, defendemos que o maior desafio da educação escolar de adolescentes é o de conseguir, ao mesmo tempo, preparar, sim, para a atuação no mercado do trabalho e não limitar a formação do indivíduo a um processo de adaptação a esse mercado, a lógica do capital. Limitar a educação do adolescente a uma mera adaptação ao mercado de trabalho seria abdicar da luta pela superação da sociedade capitalista, da divisão social do trabalho e da alienação.